Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um vídeo que algumas pessoas que me conhecem me ajudaram a pensar um pouco mais sobre ele, porque é um tema que eu sei que muitos de vocês querem ouvir. Que não é mais falar sobre a conversão em si, porque vocês sabem que ela aconteceu. Mas esse vídeo eu gostaria muito de falar sobre como aconteceu e o que aconteceu quando a conversão estava no caminho. Só para vocês entenderem aqui, o fato é que eu, quando me converti à Igreja Católica Apostólica Romana, não foi um processo do dia para a noite. Foi um processo longo, difícil. Não foi fácil para mim, sabe? Eu tive grandes dificuldades. Por que eu tive essas dificuldades? Porque para mim precisou haver muitas aceitações. Mas para ser sincero, mais do que as aceitações, eu passei por muitas provações. E essas provações me colocaram num lugar que eu não queria estar. Então eu acho que hoje, neste momento, é mais fácil para mim vir aqui falar com vocês do que antes, para ser muito sincero. Mas só para dizer que o processo não foi fácil. E talvez você esteja passando por um processo de conversão, ou mesmo que não seja um processo de conversão, mas você esteja passando por uma grande dificuldade. E esse momento de dificuldade pode ser um momento importante na sua vida, um momento de reconstrução. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para falar um pouco mais sobre o que aconteceu nesse processo de conversão. Quando eu decidi me tornar católico, aconteceu uma coisa que foi muito difícil para mim, que foi tudo deu errado. Tudo, assim, eu não consegui enxergar algo em mim que estava dando certo. Só para você ter uma noção, eu vou contextualizar aqui nesse vídeo o que deu errado. Eu tinha uma empresa, eu tinha uma quantidade de funcionários, em torno de 6 funcionários. Eu estava sozinho na empresa, não tinha sócios mais. E aí, o momento que eu conheci, como vocês sabem da história, eu conheci a Luara, me apaixonei pela Luara, decidi, seguir aquilo que ela me propôs, que era me tornar católico. E nesse processo de conversão ao catolicismo, a empresa começou a dar muito errado. Eu não conseguia controlar. Eu não sabia quais desafios que eu tinha que fazer, eu não sabia onde eu estava errando, o que eu precisava fazer para aquilo não acontecer. Era como se estivesse tudo desmoronando de fato, não tinha controle. Eu comecei a perder os primeiros clientes e o salário começou a ficar muito apertado, sabe? Nesse processo. Então eu comecei a receber menos, a usar o dinheiro direto do caixa da empresa, comecei a atrasar alguns salários, mas pagava, mas atrasava alguns deles, alguns dias, até eu conseguir fazer com que todos os clientes tivessem pago. E aí, os clientes que pagavam começaram a atrasar. Era uma crise que parecia que não era uma crise do governo, era uma crise pessoal, era tudo comigo. E aí eu comecei a temer a minha decisão. Nesse momento de conversão, foi muito difícil para mim, porque daí eu não sabia se eu tinha feito uma boa escolha. Sendo muito sincero para vocês, em muitos momentos eu olhei para trás e falava assim, não foi uma boa escolha. Eu não deveria ter escolhido virar católico. Eu acho que Deus está bravo comigo, raivoso comigo. Foi uma decisão errada e eu preciso voltar para trás. Mas eu também não queria fazer isso porque eu não queria perder a pessoa que eu amo. Então eu fiquei nessa dificuldade. E conversando com as pessoas, eu tentava entender o que estava acontecendo comigo. Eu falava, por que Deus não olha para mim? Por que Deus não me ama? Por que Deus me condena, só me condena? Por que eu não ganho nada? Por que a minha vida é só dificuldade, só dificuldade? Se você assistiu o vídeo das cruzes, você já vai começar a entender para que caminho nós vamos. Mas uma vida de dificuldades não é nada fora de uma base cristã, Às vezes nós entendemos de forma errada. Por muito tempo na minha infância e juventude, eu entendi que ser cristão era ser abençoado por Deus. O que é ser abençoado por Deus? É quando Deus te ama tanto que tudo que você faz na sua vida são bênçãos. Suas vitórias são todas bênçãos. E tudo que é derrota não são bênçãos. São aqueles momentos que Deus se distancia de você. Ou seja, quanto mais pecador você for, mais distante Deus está de você e menos você é abençoado. Então, eu vivia na prática tudo isso. Mas quando eu estava nesse processo, eu estava tentando fazer tudo certo. Seguir os preceitos de Deus, não pecar. Eu estava seguindo tudo corretamente. Então, por que eu estava sendo julgado dessa forma? Talvez
eu não tinha capacidade de enxergar o todo. Porque quando nós estamos vivendo, nós não temos uma percepção divina de tudo. Deus enxerga o passado, Deus enxerga o presente, Deus enxerga o futuro. E nós somos seres, muitas vezes, nós somos tão pequeninos que nós só enxergamos o agora. E para mim, naquele momento, se Deus não estava abençoando naquele momento, já era o fim de tudo. Era o fim da linha. E era uma percepção muito humana, fraca, de um pecador que não conseguia enxergar que Deus é muito maior do que isso. Ele enxerga o todo e nós não enxergamos. Então essa foi uma grande dificuldade que eu tive. Eu ficava me perguntando, onde está Deus? Deus não me ama? Por que comigo? Por que eu? Foram os momentos mais difíceis que eu tive. E eu lembro que eu não conseguia ir num grupo de oração sem chorar. Eu não conseguia ir numa missa sem pensar, será que aqui é o meu lugar? E viver esse processo foi muito difícil. Eu acho que eu não imaginava o quão difícil ele seria. Porque isso me deixou triste, me deixou às vezes até bravo com Deus. Isso no meu processo de conversão, tá? Eu não tô falando sobre antes, eu tô falando sobre o processo. Mas Deus, ele tem um ditado, que é um ditado popular, que fala assim: Deus escreve o certo em linhas tortas. Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 anos na próxima semana, mas eu gostaria de dizer que nesses 27 anos eu aprendi que esse ditado ele tá errado, extremamente errado. Porque na verdade Deus nunca escreve torto. Quem lê torto somos nós, humanos. Deus escreve certo em linhas retas. E aí a gente lê do jeito que a gente quer, enxerga as coisas do jeito que a gente quer, porque é a nosso favor e não ao dele. E aí isso foi um processo muito difícil pra mim. Mas Deus tinha planos maiores pra mim. Deus tinha muitos planos maiores pra mim. E sabe como isso é tão interessante de falar aqui? Porque é exatamente o ponto onde começa tudo mudar. Eu não digo que tudo mudar porque agora eu sou vitorioso, mas porque Deus, ele trouxe na minha vida uma luz no fim do túnel que só seria possível existir se eu tivesse passado por esse processo. Deus não me posicionou hoje num lugar que eu não deveria estar, mas num lugar muito melhor do que eu estava antes. Só que eu era incapaz de enxergar. Quando Deus me mostrou duas pessoas, ele estava mostrando um plano muito grande que eu não era capaz de enxergar, mas ele era. Ele me apresentou o João Paulo e me apresentou o João Gabriel, que são os meus sócios. E eles são católicos, apostólicos romanos. Eles têm propósitos e valores muito parecidos com os meus. E eles, por algum motivo, e esse aí só Deus sabe qual é, me chamaram para eu ser sócio deles. Mesmo eles tendo a vista de que estava tudo dando errado para mim. Eles sabiam disso. E isso para mim foi algo que não era do meu alcance. Não sei como isso era possível acontecer, mas de forma divina eles apareceram na minha vida. Eu aceitei relutando, com aquele pensamento negativo na cabeça. Se eles assistirem esse vídeo, eles vão ver que muitos momentos, eles nem sabem, mas existem muitos momentos que eu não acreditava. Não porque eu não acreditava neles, mas porque eu não acreditava em mim. Esse era o pior. Eu não acreditava em mim. Eu me sentia tão inferior pelo que estava acontecendo comigo, que eu mais me sentia uma laranja podre no meio deles do que alguém que poderia abençoar. Mas ao mesmo tempo, ouvindo a Luara, as pessoas ao meu redor, eles diziam muito: você pode ser muito para eles, você pode ajudar muito. Para de se enxergar como uma laranja podre, mas se enxergue como um fruto bom, que pode dar outros frutos. Então eu continuei, mesmo sem acreditar. E esse processo fez com que eu fizesse o meu primeiro vídeo, que é o vídeo de conversão, que teve seus 45 mil views. Boa parte dos inscritos que vieram para o canal vieram desse vídeo. Mas foi no momento que ainda as coisas não estavam 100%, como ainda não estão. Eu acho que isso é um ponto interessante. Mas hoje, olha aqui, tô vendo esse espaço onde eu tô? Esse espaço hoje não é mais meu quarto. Quem tá acompanhando os vídeos sabe disso. Esse espaço aqui foi Deus quem começou o nosso projeto para nos abençoar, e hoje a gente já tem um lugar para gravar que faz parte da nossa sociedade. Nós montamos esse espaço aqui, nós gravamos nesse espaço aqui. Então,
eu não conseguia enxergar. Mas eu posso dizer para você assim, com toda a tranquilidade do meu coração, Deus, Ele proporcionou algo que eu nem imaginava. E hoje, neste momento, eu tenho uma empresa e 2 amigos que eu não tinha antes. Esse é o valor. Então, por mais dolorido que foi o processo, e foi, em muitos momentos, e a Luara sabe disso, mas em muitos momentos eu sentia vontade de assim, tirar minha vida. Eu senti vontade algumas vezes de tirar minha vida. Eu não era capaz, muitas vezes, de enxergar algo bom nisso. E uma decisão de fé é muito difícil. A decisão é uma escolha difícil. Quando você decide algo, você tem que saber que aquilo carrega consequências. Mas quando eu abri minha câmera e comecei a falar com vocês, eu descobri que realmente, Rafael, não é sobre você. Senta a tua bunda nessa cadeira e faz o que Deus pede, só isso. E é por isso que eu não canso de gravar, é por isso que eu amo fazer isso, é por isso que eu falo sobre uma empresa. A gente tem uma empresa, gente, com valores que vocês nem imaginam. Nós temos valores aqui na empresa que são valores cristãos, tão fortes e intrínsecos, que fazem com que os nossos projetos sempre tenham a fonte em Cristo. Aqui nós somos uma agência de branding e uma de marketing. Branding, toda marca que criamos, a fonte é sempre o nosso amor a Deus. Tudo aquilo que é feito por amor a Deus é belo. Então eu sei que toda marca que nós realizamos, que nós criamos aqui, são marcas que começam pela fonte de Cristo, aquele que criou o universo todo. Então tudo é belo, é o arquiteto do mundo. Deus preparou algo para mim que eu nem imaginava. E isso fez com que eu pudesse enxergar um pouco mais de que Deus realmente reserva pra gente coisas extraordinárias, que os planos dele são maiores do que os nossos. Mas quando nós falamos sobre os planos, nós não estamos falando que você será rico, você será uma pessoa milionária, você terá o melhor carro do mundo. Não se apegue aos bens materiais, esses bens são materiais, eles param e morrem aqui. Mas quando eu sentei a minha bunda na cadeira e olhei para uma câmera pela primeira vez e falei, e eu já tinha feito isso várias vezes em outros temas, quando eu falei de Deus, o vídeo explodiu. Porque eu sabia que se o vídeo desse certo, era um sinal muito forte. Então eu decidi fazer esse vídeo hoje mais para falar sobre como Deus age sobre as nossas vidas de formas que nós nem entendemos, mas que no fim passa a fazer tudo sentido. Uma frase que o meu sócio João Paulo deu e a gente reformulou de certa forma ela, é que uma construção gigante, um prédio, ele vai ser construído numa área que existe uma casa, uma casinha de madeira capengando, sabe? Caindo os pedaços. Mas para construir é necessário começar pela demolição. Então muitas vezes nós somos apegados a essa casinha capengando de madeira, que somos nós. Mas para que haja uma obra divina em sua vida, é necessário que haja uma destruição daquilo que não faz mais parte de você. Isso é um processo de conversão verdadeiro. Porque a conversão não é simplesmente aceitar aquilo que era ruim e continuar com ele, mas reconstruir de forma sólida agora, de verdade, os seus sonhos. Então não existe momento melhor que eu possa estar falando com você do que esse. Porque por mais que eu ainda não atingi o meu sonho, eu sei que os planos de Deus até agora são muito maiores. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos que o hoje precisa ter sempre a fonte em Cristo. A dedicação principal sempre é Cristo. Uma reflexão que a gente sempre faz é que se Jesus é a fonte de tudo, e se o nosso caminho fosse como o de um riacho, qual que é o objetivo final de um riacho? Você sabe? Para onde um riacho vai? O riacho tem o objetivo de chegar até o mar. Todo riacho tem o objetivo de chegar até o mar. É lá que ele deságua. E o mar na nossa vida é o céu. O céu é o nosso grande objetivo, mas a fonte é Cristo. Se você deixar que a fonte seque, você nunca vai chegar no objetivo final, que é o mar. Então, para que a nossa fonte não seque, nós precisamos continuar sendo de Cristo. Nós precisamos continuar amando a Cristo. Nós precisamos continuar fazendo com que Cristo seja o princípio e também o fim.
Porque ele é tudo. Mesmo antes de encarnar, ele era o Verbo. E o Verbo era o quê? O Verbo era Deus. E é por isso que a gente precisa resgatar em nossos corações aquilo que é base. A fonte é Cristo. E muitas vezes eu achava que o caminho estava errado porque eu esquecia que eu estava fazendo com que a minha fonte fosse Cristo. Ele não estava me direcionando para o lugar errado. Ele estava reconstruindo aquilo que era necessário reconstruir. Ele estava trazendo amigos certos no momento que ele entendeu que eu precisava de amigos certos. Ele trouxe a mulher que eu precisava no momento que eu precisava. Ele me fez ser melhor em todos os âmbitos, em todas as áreas da minha vida, porque eu precisava ser melhor, mas eu precisei deixar Deus agir. E aí você tem que ser humilde, porque se tem uma coisa que eu passei prova nesse tempo, foi meu orgulho. Ah, meu orgulho. O orgulho é aquele que te destrói, que te corrói, que te corrompe, que te faz ser menos, porque você nunca deixa o seu orgulho de lado. O orgulho é sempre tudo pra você, não é? Às vezes nós somos até fiéis a Deus, mas o orgulho continua lá. E a gente não é mais fiel a Deus, né? Porque se o orgulho te corrompe, você é um grande pecador. E Deus me fez passar por umas nessa situação, porque você não ter dinheiro e nem salário porque sua empresa tá falindo, você passa por situações adversas. Você abandona coisas que você não quer abandonar porque são supérfluas para sua vida. E aí você tem que começar a aceitar que você é uma pessoa carnal, que tem dificuldades e que precisa de Deus. Tem momentos que o nosso chão é Deus. Não tem como. Se você não ter Deus, você vai despencar e não vai parar de cair. Mas quando você resgata em seu coração de que existe um Deus que te protege e que te ama, a base existe. E aí você consegue se manter de pé. Acho que essa é uma dificuldade que nós temos enquanto a gente passa tanto tempo preocupado com coisas que não são importantes, que às vezes nós esquecemos mesmo quanto Deus é importante em nossa vida. Mas se Ele é a base, Ele também é a parede, Ele também é o teto, Ele é tudo. É por isso que é interessante falar sobre Deus, porque Ele é o todo. E não tem como viver se não for por Ele. Quanto mais eu falo sobre a Igreja de Cristo, mais vontade eu tenho de falar. Eu crio inimigos aqui. É incrível como falar sobre Deus e sobre a igreja que Ele mesmo fundou é causador de grande intriga. Mas eu posso dizer que esse processo de conversão que eu passei, ele foi muito maior do que eu imaginava. E ele trouxe em mim uma sabedoria que eu não tinha. E eu não estou usando essa frase para aumentar a pessoa que eu sou, mas só para dizer que é possível ser melhor a partir do momento que você encontra Deus na sua vida. Mas não é aquele Deus que nós montamos do nosso jeito. É o Deus verdadeiro. É do jeito dele, não do nosso. Porque muitas vezes a gente quer ser de Deus, mas o Deus que a gente molda, e não o Deus que realmente é. O Deus que realmente é, Ele molda, Ele cuida, Ele é tudo. As ações diárias são suas. É você que tem que levantar cedo, é você que tem que trabalhar, é você que tem que dormir cedo, é você que tem que fazer caminhada, é você que tem que treinar, comer bem. Mas é Deus que te protege de tudo, é Deus que te guia, é Deus que te dá parâmetro, é Deus que cuida de você. Então, nós precisamos dele. E ele nem precisa de nós. Mas amar não é algo que realmente indique precisar de alguém. Mas é muito mais. Deus ama. Até eu estava fazendo um conceito recentemente do que é o amor, né? E a gente tinha dois conceitos que eu não vou lembrar o nome, mas era um conceito de amar porque aquela pessoa te retribui de alguma forma, ou algum familiar que nós temos conexão de sangue. Mas o amor de Deus, ele é um amor ágape. Ágape do grego, que é um amor incondicional. Não importa o que você faça, o amor de Deus continua existindo. Não é aquele amor de que se ele fizer isso, ou se ele fizer aquilo, eu não amo mais ele. Amor ágape é aquele amor que não acaba. Ele é sem fim. Mas cabe também a você não achar que Deus só quer que você, no último momento e suspiro da sua vida, ame ele. Mas se você puder fazer isso agora, faça. Ou pode ser um dia tarde demais para você amar a Ele. Mas Ele quer o seu amor, porque o amor a Deus, ele é necessário. Deus ama tanto as pessoas que quando Pedro negou a Deus 3 vezes, quando Deus ressuscita e volta, ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te gosto.
Jesus pergunta de novo para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo, tu és tudo para mim. Então apacenta as minhas ovelhas. Olha, Deus ali mostra para Pedro que mesmo Pedro tendo negado a Jesus Cristo, Jesus nunca deixou de amar a Pedro. Ali existiu um perdão tão grande que nós nem conseguimos imaginar. E ali Deus coloca uma missão nas mãos de Pedro. São Pedro, olha, carrega essa missão, apacenta as minhas ovelhas. Nós somos as ovelhas. Então, essa é a grande missão que nós temos. A partir do momento que amamos a Deus, nós temos uma missão que é muito parecida com a missão de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E mesmo que aquilo traga dificuldades em sua vida, entenda que são essas dificuldades que te moldam para um futuro que nem você espera. Esse é um vídeo que eu tô fazendo com muito amor para você, mas só para você não esquecer que Deus ama você de uma forma que talvez o seu olhar humano não consiga enxergar o todo neste momento. Mas o todo é tão bom para você, que pode até não ser bom para sua carne, mas para sua alma com certeza será. Como dizia Paulo: Senhor, eu sinto dores. E Deus olhava para ele e dizia: desculpa, Paulo, suas dores são necessárias. Se você não tiver essas dores, o teu orgulho vai te corromper. Então até as dores que nós passamos são necessárias. Então quem somos nós para dizer que é difícil demais? Quem diz que é fácil? Como diz Deus, devemos escolher a porta estreita. Não significa que é uma porta literal, mas é uma porta estreita porque é difícil entrar sobre ela. Porque na vida teremos dificuldades. Se no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso que Deus é tudo. Agora, cabe a nós termos discernimento e fé naquilo que não podemos enxergar, mas podemos sentir. Essa é a esperança de um futuro e esse foi o meu processo de conversão. Hoje, graças a Deus, tenho esses sócios, estamos continuando o nosso negócio, estamos trazendo clientes, estamos buscando, não desistindo, não é fácil. Eu não estou dizendo para você que está tudo dando certo. Nós temos momentos bons, temos momentos ruins e as dificuldades existem, mas nós não perdemos a fonte que é Cristo. E aí, isso aqui é lindo de viver. O resto, Deus sabe o momento certo. Se você ainda não me segue no Instagram, o Rafa Católico, por favor, vai lá. Me segue no Instagram porque eu tô postando muita coisa nova, muita coisa legal. São vídeos curtos, mas eu tenho certeza que você pode gostar muito. Então, tá feito o convite, o Rafa Católico, lá no Instagram. Se você ainda não conhece a comunidade De Volta a Roma, considera conhecê-la. Porque é uma comunidade lá no WhatsApp, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a fé, sobre a conversão, sobre a volta a Roma, a Igreja de Cristo. Então, se você entrar no primeiro link da descrição, é só clicar e entrar na comunidade, que é gratuita, lá no WhatsApp, beleza? Te espero lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, né, meu amigo? Não se esqueça de se inscrever. Muitas pessoas, eu estou vendo que muitas pessoas assistem os vídeos, mas ainda não são inscritas no canal. Então, inscreva-se, porque assim você me ajuda a fazer com que meu conteúdo chegue a mais pessoas. Então, a sua ajuda não custa R$1, mas pode me ajudar a alcançar muito mais pessoas. Por favor, curta, comenta, porque também é importante. Olha, eu vejo todos os comentários e respondo também. Então, comenta, por favor, porque aí a gente pode bater um papo legal. Fechou? Agradeço muito se você assistiu até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!